Salve, minha rapaziada, beleza, mano? Tudo bem com vocês? Minha rapaziada, estamos aqui para gravar mais um videozão. Bom domingo para vocês. Não sei quando que vai sair esse vídeo, se vai sair no domingo mesmo. Esse vídeo aqui eu nem vou editar. Minha rapaziada, primeiro tô gravando aqui que eu ia dar um rolezinho, mas só que eu nem ia gravar. Primeiro rolezão com a Saveiro, com as rodas novas. Não tá com a pintura nova, minha rapaziada, tá topzera, né? Acabei de terminar aqui. Minha rapaziada, põe aí um xenonzão verde, né? E amanhã, segunda-feira, vai sair a nova cor, vai sair o vídeo da nova cor da minha Saveirinho. Entendeu, minha rapaziada? Acho que eu vou postar esse vídeo no domingo mesmo, sem edição. Então bora dar aquele rolezão, né? City pra quem não sabe a cidade. Bora dar aquele rolezão, causar um pouco. Jogar o somzão no último. Eu tô meio rouco, minha rapaziada. Tô com uma tossezinha. Então, tô coisado. Tô meio rouco. Mas tamo gravando, né? Tamo gravando. Põe um somzinho aqui, que eu gravo no último. Põe um somzão. Ai, ai. Abusadamente, coisa aqui. Um rolezão, né? Daquele. Então bora que bora, minha rapaziada. Aqui. Daquele rolezão, maroto. Minha rapaziada, a nova moda de carro rebaixado é de se erguer a frente. Mas carro que tem suspensão, né? Suspensão a ar. Rapaziada, vou erguer a música. Minha rapaziada, não sei se pra vocês o áudio ficou melhor, mas eu fiz umas modificações aqui e eu acho que o áudio ficou melhor. Depois vou ver se ficou melhor, se ficou normal. Não sei, minha rapaziada. Vamos dar aquele orezinho. Pena, coisa interna. Estamos estralando lá atrás, minha rapaziada. Ah, eu não vou entrar aqui não. Aquele rolezão, né? Eu acho que eu vou vir aqui dar um rolezinho no shopping. Ver se não vê ninguém. Coisa aqui. Acho que eu vou entrar aqui no shopping, minha rapaziada. Eita, coisa aqui. Ah, não deu pra entrar aqui. Ah, vamos dar um rolezinho pela cidade. Depois eu venho aqui no shopping. Minha rapaziada, deixa eu baixar aqui. Minha rapaziada, acho que eu vou pegar minha motoca, minha Hornet, pra nós dar aqueles grauzão de noite. Faz tempo que eu não gravo motovlog. Dá um pausezinho no vídeo, eu já volto com a minha Hornet, minha rapaziada. Bom, voltei aqui, minha rapaziada. Agora vamos dar aquele rolezão marotinho. Motovlogzão, faz tempo que eu não gravo motovlog. Então bora que bora. Chama no grau a moleque. Minha rapaziada, detalhe. A Hornet tá só o cano, fi. Dá-lhe um grauzão de lombada.
Rapaziada, eu tô pensando... Deixa eu parar aqui. Eu tô pensando em mudar a cor da minha Hornet. Aí, já é da um vídeo, né, rapaziada? Mudei a cor da minha Hornet. Eu acho que eu vou mudar, né, rapaziada? Vem vindo moto nova aí. Agora eu vou voltar com os motovlog. Vai vir moto nova. Eu acho que eu vou pôr outra cor nessa Hornet. Minha rapaziada. Tem um monte de vídeo já pra nós coisar. A moto nova já tá vindo já, minha rapaziada. Já estamos que estamos, minha rapaziada. A moto nova vem, eu acho que essa semana. 2021 promete, minha rapaziada. Vamos gravar, vamos fazer um monte de coisa. Caramba, vem passando um cara aqui. Oi. Aí, o cara passou. Que feira da mãe. Minha rapaziada, 2021 vou vir com moto... Ai, velho, não é pra mim gravar hoje. Mano. Véi do céu, os caras não querem deixar eu gravar, velho. Aí, minha rapaziada, 2021 promete, mano. Vamos vir com moto nova, carro novo. E vamos que vamos, minha rapaziada. Damos um rolezinho, né? Pra acabar o vídeo. Então bora, né, minha rapaziada? Rolezão noturno. Ia dar um rolezinho com a Montana. Já peguei a Hornet, né? Dar uns cortes, né? Um rolezinho de moto. Faz tempo que eu não trago um motovlogzinho pra vocês. Então bora, deixa eu no grau, moleque. Essa câmera é top, mas só que ela tinha que virar, ela não vira, velho. Ó o corte. Muito alto. Tá só o cano. Rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu, falou. Deixa o like. Mano, se inscreve no canal pra fortalecer nós. Deixa o like. Valeu, falou. É nóis, fui.